E aí, pessoal? Vocês estão no Bíblia Proibida, o canal que não tem medo de questionar as histórias oficiais. Hoje vamos falar da verdadeira Eva, e acredite, ela não é bem a culpada que te fizeram acreditar. Está preparado para ouvir a verdade? Você abre os olhos e encontra um mundo cheio de cores tão intensas que quase doem na vista. Frutas pesadas penduradas, flores perfumando o ar como milhões de velas aromáticas, e folhas sussurrando segredos a cada vento. Mas o detalhe é o seguinte: no meio de toda essa beleza tem um monte de regra chata que você não pediu para seguir. Dizem onde você pode andar, o que pode tocar e principalmente o que deve evitar. É como estar numa festa onde você pode curtir tudo, menos o bolo. Provavelmente você não sobreviveria nem um dia nesse jardim, quem dirá para sempre. A pressão para ser perfeito, os olhos invisíveis vigiando cada passo, só de pensar, já dá um cansaço. E mesmo assim, você está ali, no meio do paraíso, com uma história que já foi contada e recontada por milhares de anos. Mas e se essa história que você conhece não for tudo? E se Eva não for a vilã que pintam nos textos antigos? Então, antes de você se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E aproveita para comentar de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, apague as luzes. Liga um ventilador para aquele som suave de fundo e vamos juntos começar essa jornada de hoje. Você caminha com cuidado, sentindo a grama macia sob os pés, o sol aquecendo suas costas na medida certa, nem quente demais, nem frio demais. O ar tem um cheiro doce, mas com um toque meio estranho, como se alguém tivesse montado esse cenário. Com muita precisão, mas deixando alguns fios à mostra. É lindo, mas também sufoca essa perfeição. Ao seu redor, as árvores são como sentinelas antigas, com galhos entrelaçados de frutas proibidas. Você escuta os pássaros cantando quase como se estivessem conspirando com as regras. Cada folha, cada pedra, parece fazer parte de um palco onde você é a estrela e, ao mesmo tempo, o prisioneiro da plateia. E nesse paraíso perfeito, você se pergunta: quem realmente está no comando? Você observa Adão, o primeiro homem, tentando parecer mais sábio do que realmente é. Ele anda meio desajeitado, como alguém que recebeu uma promoção, mas não sabe bem o que fazer com ela. Adão não tem manual de instruções, não nasceu sabendo cuidar do jardim. Na verdade, parece mais um estagiário tentando aprender a plantar batata sem virar piada no almoço de domingo. Ele passa horas olhando para as árvores meio perdido, como se estivesse tentando entender um mapa que nunca recebeu. Você até quer ajudar, mas sabe que o papel dele nesse roteiro está mais para figurante com pouca fala. E apesar disso, ele insiste em se fazer de autoridade, dando ordens para as plantas crescerem e tentando conversar com os animais, que, por sua vez, parecem mais espertos que ele. Enquanto Adão tropeça, você percebe uma coisa: ele está tão preso quanto você nesse jogo. A figura do primeiro homem não é exatamente a de um sábio rei do paraíso, mas a de alguém que nem sabe direito onde está pisando. Historiadores ainda discutem se Adão foi mesmo a primeira pessoa, ou apenas uma metáfora para a humanidade tentando se achar no mundo. E falando em metáforas, já parou para pensar que, enquanto Adão tenta ser o dono do pedaço, você está ali, sentindo que o controle está longe demais para ambos? Talvez a história não seja sobre quem manda, mas sobre quem realmente entende o que está acontecendo. E spoiler, não é o Adão. Enquanto você observa tudo isso, um vento leve passa e traz um aroma de folhas frescas e terra molhada, como se a própria natureza estivesse sussurrando que essa história vai muito além do que lhe contaram. Você fica ali parado quando uma voz começa a se arrastar pelo ar. Não é uma voz comum, mas algo que desliza como seda e ao mesmo tempo provoca arrepios. A serpente está ali, enrolada no galho de uma árvore, falando como aquele coach motivacional que você já bloqueou no Instagram. Ela diz que o mundo é muito mais do que as regras chatas do jardim, que a liberdade verdadeira está em questionar o que te dizem para acreditar. Você escuta atentamente porque, convenhamos, a voz dela tem um magnetismo estranho,
como aquela playlist que você coloca para relaxar e acaba ficando horas ouvindo. Ela fala de escolhas, de saber o que é certo e errado por si mesmo, e até sugere que talvez o tal fruto proibido não seja o problema. O problema é a ignorância imposta. Mas claro, a serpente não é só sábia, ela é persuasiva, quase como um advogado de defesa em um tribunal que está decidido a virar o jogo. Ela te convida a olhar para além do que Deus mandou, a entender que o conhecimento é uma arma poderosa, e que talvez você tenha direito a essa arma. Historiadores ainda discutem se essa serpente era só uma cobra comum ou um símbolo de algo muito maior. Talvez uma entidade que representa o livre-arbítrio e a busca pelo entendimento. E, de certa forma, você sente que a conversa com essa criatura é o primeiro passo para despertar. Enquanto a serpente fala, você sente o ar mudar. Fica mais denso e carregado de possibilidades. É como quando você encontra um spoiler que muda tudo o que você achava que sabia sobre um filme. Só que isso não é um filme. É o começo da sua própria história. Você olha para aquela fruta que nunca viu antes. Nada de maçã vermelha e polida, como contam nos desenhos animados. Esse fruto tem uma cor intensa, quase vinho, e uma textura que lembra a mistura de seda com algo firme, como um segredo guardado na pele de um mistério. Não tem nome, não tem cheiro conhecido, só uma promessa sussurrada no ar. Experimente e veja além. Você estende a mão, hesitando por um segundo, como quando você está prestes a apertar, enviar, naquela mensagem arriscada para alguém que você gosta. E claro, a curiosidade é maior que o medo, porque quem resiste a algo proibido, ainda mais quando parece guardar a chave para uma verdade escondida? O fruto não é só alimento. É um convite para abrir os olhos para um mundo que vai muito além do que ensinaram. Você sente o peso da decisão no seu corpo como se o tempo desacelerasse por um instante. Aquele momento em que você sabe que está prestes a mudar tudo, mas não sabe exatamente como. Historiadores ainda discutem se o fruto proibido simboliza apenas o conhecimento ou se carrega uma metáfora para o despertar da consciência humana. E enquanto você morde essa fruta, ou melhor, enquanto pensa em morder, você sente que está prestes a entrar num território onde nada será mais como antes. A fruta é doce, mas tem um gosto de desafio e promessa. É a mistura perfeita entre o desejo de entender e o medo do que vem junto. É como aquele sorvete que você sabe que vai derreter rápido, mas que vale cada lambida. Você observa Adão receber o fruto com aquele olhar meio perdido, como quem aceita um presente que não entende direito. Ele mastiga devagar, como se estivesse comendo cereal velho, e você quase quer rir da expressão dele. Surpresa, confusão, talvez até um pouco de arrependimento. E então, de repente, tudo começa a mudar. O jardim perfeito que você conhecia vira uma espécie de notificação de erro na tela da vida. As cores ficam menos vivas, o ar parece pesar mais, e um silêncio estranho toma conta do lugar. Não é um silêncio bom, é aquele tipo que antecede uma tempestade, o tipo que faz você pensar se não era melhor ter ficado sem tocar no fruto. Você sente o peso do mundo caindo sobre seus ombros e percebe que a simples ação de oferecer aquela fruta virou o epicentro de uma reação em cadeia. É como aquele primeiro erro numa reunião importante que faz todo mundo virar para você e não dá mais para voltar atrás. E aí vem o choque maior. Não foi só o jardim que mudou, foi você. A inocência que você tinha se esvair, deixando espaço para dúvidas, medos e para um entendimento muito mais complexo do que simplesmente fazer o que mandam. Historiadores ainda discutem se esse momento representa o verdadeiro despertar da humanidade ou apenas um castigo divino pela desobediência. E vendo por esse ângulo, você começa a se perguntar se a culpa é mesmo sua, ou se tudo faz parte de um plano maior. Enquanto isso, o vento começa a soprar com mais força, carregando consigo o cheiro da terra úmida e da mudança iminente. Você entende que, a partir desse instante, nada mais será como antes, e que essa história é só o começo do que está por vir. De repente, uma voz estronda pelo ar, como um trovão que você não pode ignorar. Deus aparece, e você se sente imediatamente pequena, tentando se esconder atrás de uma figueira, literalmente uma folha,
mas serve como um escudo meio patético. Não tem como escapar da presença onisciente que tudo vê, tudo sabe e não perdoa deslizes. Você tenta achar argumentos, qualquer desculpa que faça sentido, mas nada parece suficiente. Aquele olhar que atravessa você não julga só o ato de comer a fruta. Ele pesa sobre todo o seu ser, revelando o que você não queria encarar. A complexidade de querer saber demais. Enquanto você se encolhe, sente que as consequências não são só externas, mas internas. A culpa se instala, um peso invisível que você vai carregar para sempre, mesmo quando o mundo lá fora não entender muito bem o que aconteceu. E aqui está o detalhe que poucos mencionam. Não é só sobre desobediência, é sobre o preço do conhecimento. O conhecimento que liberta, mas que também muda tudo o que você era. Historiadores ainda discutem se essa queda é uma maldição ou uma bênção disfarçada. Porque, no fundo, você sabe que nunca mais vai conseguir ser a mesma. O ar parece pesar, e o jardim perfeito se transforma numa prisão, onde você agora sabe das grades. Você percebe que, às vezes, saber demais pode ser tão cruel quanto a ignorância, e que essa voz poderosa está mais para juiz do que para companheira. Enquanto você tenta processar tudo isso, o sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, uma despedida dramática para um capítulo que está só começando. Você se vê empurrada para fora do paraíso, carregando o peso da liberdade que agora sabe ser amarga. O exílio não é só uma mudança de cenário, é um choque brutal com a realidade. O suor que escorre, a dor nas costas, o cheiro forte dos mosquitos que você nunca tinha notado antes. Liberdade, você descobre, tem um preço. Os dias deixam de ser eternos e tranquilos, virando uma luta constante contra a fome, o cansaço e o desconhecido. Você aprende que colher uma fruta no jardim era fácil. Agora, plantar, cuidar e lutar por cada pedaço de terra é um desafio diário. O paraíso perfeito se transformou numa prova de resistência. E não é só o corpo que sofre. Sua mente pula de um pensamento para outro, tentando entender como um ato tão simples pode ter causado um caos tão grande. A sensação de perda aperta o peito, mas junto dela vem algo novo. A esperança tímida de que esse caminho difícil pode trazer crescimento. Historiadores ainda discutem se o exílio foi um castigo ou uma forma de preparar a humanidade para a verdadeira jornada da vida. E olhando para você agora, é fácil entender que o sofrimento, por mais duro que seja, também pode ser o terreno fértil para a transformação. Enquanto o sol se levanta e você encara um novo dia, o aroma da terra molhada mistura-se com a promessa de dias difíceis, mas cheios de possibilidades. Um mundo vasto e selvagem que espera ser conquistado. Adão parece carregar o peso do mundo em seus ombros, ou pelo menos ele tenta agir assim. Você o vê narrando as dificuldades do novo mundo como se fosse o primeiro a sofrer, o pioneiro da dor e do trabalho duro. Mas convenhamos, ele não. Está sozinho nessa saga. Vocês dois compartilham cada desafio, cada lágrima, cada dúvida. Ele fala das noites sem descanso, do frio que arrepia a pele e do cansaço que dói nos músculos. Você escuta, às vezes quase concordando, outras vezes pensando: calma, Adão, não foi só você que perdeu o paraíso. Vocês dois aprendem juntos que a liberdade não é um presente fácil e que o conforto do jardim era mais uma ilusão do que realidade. E apesar de tudo, há um certo humor na maneira como ele tenta se portar. Um esforço desajeitado de parecer forte e inabalável. Você sorri por dentro, sabendo que, por trás daquela fachada, ele está tão perdido quanto você. Historiadores ainda discutem se Adão representa a humanidade em seu estado mais vulnerável, ou se ele é apenas um personagem criado para dar rosto às nossas lutas cotidianas. De qualquer forma, você entende que o verdadeiro desafio é encarar essa nova vida com coragem, mesmo quando tudo parece contra. Enquanto a brisa suave toca seu rosto, você sente que, apesar das dificuldades, vocês estão começando a construir algo novo, um futuro incerto, mas só seu. Você assiste aos seus filhos, Caim e Abel,
protagonizando a primeira treta da humanidade. Caim, com sua enxada na mão, e Abel, com seu rebanho ao redor, são os atores principais do que se tornaria o reality show mais tenso da história, a rivalidade familiar. Você percebe, meio incrédula, que a paz que esperava nunca chegaria tão cedo. A tensão entre eles é palpável, como aquela briga por último pedaço de pizza na mesa da família. Caim sente-se invisível, enquanto Abel é o favorito, e isso planta uma semente perigosa dentro dele, uma mistura de inveja, frustração e desespero. Você tenta entender como o amor pode coexistir com tanto ódio e rivalidade. Historiadores ainda discutem se essa história é uma alegoria para conflitos humanos eternos ou um relato literal de acontecimentos ancestrais. De qualquer forma, é claro que, desde cedo, a humanidade aprendeu que os laços familiares são ao mesmo tempo fonte de força e de conflito. Enquanto você observa tudo isso, o céu parece escurecer, como se o próprio universo pressentisse a gravidade daquele momento. E você se pergunta, será que essa rivalidade já estava escrita nas estrelas? Ou foi o fruto da sua escolha de trazer a vida para esse mundo imperfeito? Você, que pensava ser a única mulher, descobre que há outras pessoas por aí, construindo cidades, cultivando terras e vivendo suas próprias histórias. A ideia de ser a primeira e única mulher, como dizem, começa a se desmanchar em dúvidas e perguntas. Como assim não somos os únicos? Quem são esses outros? Esse mistério desafia tudo que lhe ensinaram. Você se pergunta se Adão realmente foi o primeiro ser humano, ou se a história é mais complexa, talvez uma simplificação feita para facilitar o entendimento, ou para controlar a narrativa. Historiadores ainda discutem se as primeiras civilizações se formaram isoladamente ou se já existiam grupos humanos espalhados pela Terra, coexistindo de maneiras desconhecidas. Enquanto isso, você sente uma mistura de curiosidade e estranhamento ao pensar que a sua história pode ser só uma entre muitas. Talvez o jardim fosse apenas um microcosmo, um palco específico para um drama particular, enquanto o mundo lá fora é vasto e cheio de outras histórias. Você respira fundo e percebe que a jornada é maior do que pensava, e que suas ações reverberam não só dentro do jardim, mas em um universo muito mais amplo e complicado. Em meio a essas dúvidas e descobertas, uma sombra surge na sua mente. Lilith. Dizem que ela foi a primeira mulher antes de você e que não aceitou ser submissa a Adão. Ela fugiu do jardim, com olhos flamejantes e uma atitude que faria qualquer rebelde moderna parecer uma anjinha. Você sente um arrepio ao pensar nessa figura, uma mulher que escolheu a liberdade, custasse o que custasse. Lilith é a antítese da narrativa oficial, um símbolo de resistência e autonomia que os textos tradicionais parecem querer apagar. Historiadores ainda discutem se Lilith é um mito, uma criação folclórica, ou uma verdade esquecida intencionalmente, uma voz feminina que se perdeu no tempo. Enquanto você pensa nela, percebe que a história da mulher perfeita, obediente e culpada talvez tenha sido construída para esconder outras versões. Versões onde a mulher é protagonista de sua própria história, e não mera coadjuvante. Lilith te inspira, mesmo à distância, a questionar o que te foi imposto e a buscar seu próprio caminho, mesmo que isso signifique desafiar tudo que o paraíso pregava. Você percebe que sua história está entrelaçada com relatos de seres brilhantes e poderosos, os anjos caídos. Eles não despencaram do céu por sua causa, mas só um pouco, talvez pela mesma inquietação que você sente. Esses seres desafiavam ordens, buscavam liberdade e conhecimento, e acabaram expulsos, criando um paralelo assustador com o que você vive. A narrativa tradicional tenta separar sua história da deles, mas você sente que tudo faz parte de um mesmo fio condutor, a busca pela autonomia em um sistema rígido e controlador. Historiadores ainda discutem se esses anjos caídos representam forças cósmicas reais ou metáforas para rebeliões internas da alma humana. Enquanto pensa nisso, o ar ao seu redor parece vibrar com uma energia antiga, como se esses seres ainda estivessem presentes, sussurrando que a sua jornada é maior
do que parece, você percebe que não está sozinha nessa busca e que o desafio de romper com a obediência cega é uma luta compartilhada entre muitos. Você tenta deixar sua versão da história registrada, escrever, contar, passar adiante. Mas percebe que não é tão simples assim. Papiros se perdem, textos são editados e sua voz vai sendo apagada, substituída por versões que encaixam melhor na narrativa oficial. A culpa se eterniza, enquanto a verdade se esconde nas entrelinhas. É como tentar contar um segredo em um jogo de telefone sem fio, onde cada pessoa repete do seu jeito, distorcendo o que você quis dizer. Historiadores ainda discutem se essa supressão foi intencional. Parte de um plano para manter certas verdades longe do alcance do público. Você sente uma frustração crescente, mas também uma força interior. Sabe que a sua história merece ser ouvida, mesmo que demore séculos para isso acontecer. Sua voz é uma chama que resiste ao vento do tempo. E no silêncio das páginas, perdidas, você encontra um consolo. Sabe que apesar das tentativas de silenciar, sua verdadeira essência permanece viva, esperando para ser redescoberta. Você observa como, ao longo dos séculos, a culpa grudou em você como tinta permanente, enquanto aqueles que cometeram erros maiores se safaram impunes. A história escolheu você como a figura do pecado, da transgressão, enquanto outras falhas humanas foram convenientemente ignoradas ou minimizadas. Essa ironia não passa despercebida por você. Homens que fizeram guerras, escravizaram povos e cometeram atrocidades são vistos sob uma luz muito diferente da sua, apesar de seus crimes serem infinitamente maiores. Historiadores ainda discutem se essa disparidade é fruto de machismo estrutural ou de uma construção cultural destinada a manter certos poderes intactos. Enquanto você escuta esses debates, sente uma mistura de indignação e compreensão. A narrativa que lhe foi imposta serve a interesses muito maiores, e talvez essa seja a verdadeira lição. A culpa não é sua, mas de quem escreve as regras. E nesse momento você percebe que sua história é mais do que um castigo. É um chamado para questionar, para resistir e para reescrever o que foi dito. Agora finalmente você compreende, não é culpada. Você é muito mais do que a figura manchada pela narrativa antiga. A história foi escrita para encaixar em moldes que não refletem sua complexidade, sua força e sua capacidade de transformação. Você foi sempre protagonista, não vilã. Cada escolha, cada dúvida, cada ato seu moldou a humanidade de formas que ainda estamos descobrindo. O que parecia um erro foi, na verdade, o despertar para uma realidade maior, uma liberdade conquistada a duras penas. Historiadores e estudiosos ainda tentam desvendar as múltiplas camadas dessa história, tentando separar mito de verdade, culpabilidade de empoderamento. E você sabe, lá no fundo, que sua jornada é símbolo da busca eterna por conhecimento e autonomia. Assim você se levanta, não mais como vítima, mas como aquela que desafia, que questiona e que abre caminho para todos que vêm depois. E nessa luz, sua história brilha com um novo significado, mais justo e mais humano. Você respira fundo, sentindo o ritmo do seu corpo desacelerar, como se cada batida do coração fosse uma onda suave que acalma a mente. A jornada que você percorreu foi intensa, cheia de descobertas e questionamentos, mas agora é hora de permitir que tudo se assente, que a inquietação dê lugar a uma paz serena. Imagine-se agora em um lugar tranquilo, onde a luz do entardecer filtra-se pelas folhas das árvores, pintando o chão com tons dourados e alaranjados. O ar é fresco e perfumado, carregado com o suave aroma da natureza em repouso. Você sente a brisa acariciando seu rosto, trazendo consigo um sentimento de segurança e acolhimento. Neste momento, não há pressa, não há cobranças. Apenas a consciência de que você é parte de algo maior, uma história que é ao mesmo tempo antiga e sempre nova, única e compartilhada. Você está segura, envolta em um manto de compreensão e aceitação, pronta para seguir em frente com leveza e confiança. Deixe que essa sensação suave permaneça com você,
como um sussurro gentil que acompanha cada passo que você dá, daqui para frente. O passado pode ter sido turbulento, mas o futuro é uma tela em branco, pronta para ser pintada com suas próprias cores. Agora, relaxe. Permita-se esse momento de calma. Respire devagar, profundo, e sinta-se em paz. O caminho está aberto, e você está pronta para trilhá-lo com coragem e sabedoria.